todos os nossos ouvintes monarquistas de plantão. Estamos hoje começando mais um podcast do nosso canal, canal do Movimento Dom Pedro II. E hoje eu estou aqui com o Cris. Tudo bom, Cris? Olá, padre, tudo bem? Olá, pessoal que está ouvindo a gente pelo YouTube ou pelo Spotify. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Brasil Real. E hoje o episódio vai pegar fogo, hein, padre? Hoje vamos falar duras verdades sobre a República. Exatamente. Hoje a gente vai começar a penetrar a polêmica, né, e falar um pouco sobre os primeiros anos do golpe republicano. E para nos ajudar nessa conversa, nós vamos acolher no nosso podcast o nosso morto Guilherme, que é do estado de Amazonas, mora em Manaus, cursa História atualmente na universidade. Tudo bom, Arthur? Tudo, e eu estou feliz por participar desse podcast. Estou muito feliz e animado para debater sobre o assunto. Show de bola. Arthur, você é estudante de História. Você será, então, um professor de História monarquista? Sim, pois assim, eu vejo que a maior parte dos professores de História hoje em dia não são totalmente assim parciais. Ou seja, ele já tem um lado, mas é aquela coisa que eu sempre vejo que eu critico muito, mas às vezes eu sou visto como um maluco, é o fato de que a escola hoje em dia, ela ensina algumas coisas que para mim não faz nenhum sentido. O que são essas coisas? Por exemplo, eu vejo o professor que fala um assunto e para ele, assim, hoje em dia os professores são vistos como os detentores da verdade, ou seja, eles falam uma coisa e a pessoa fala, pô, se o professor falou, deve ser verdade, em vez dela pesquisar por ela mesma. E durante esse tempo que eu estudei ensino médio, ensino fundamental, eu sempre ouvia histórias tipo que a gente fomos colonizados, fomos abusados e também que roubaram muitas coisas de nós e tal. E depois que eu cheguei no ensino médio, que foi quando eu me interessei pela história, eu comecei a estudar sobre um pouco do Império do Brasil e percebi que tem algumas coisas que a escola não comenta, mas o argumento da escola é o seguinte: isso não vai cair na prova, tá? Se não vai cair, beleza, mas aí não teria como vocês, assim, deixar explícito mais o que aconteceu de fato, em vez de você só contar um lado da história? Então, eu resolvi pesquisar por mim mesmo e através de fontes e sites confiáveis, no qual eu uso, e uma das mais surpresas que eu fiquei foi quando eu soube do golpe republicano, no qual eu sempre, assim, na minha cabeça, quando era do fundamental até ensino médio, sempre ouvia a história dizendo que o Deodoro da Fonseca foi um herói republicano que subiu em seu cavalo e gritou Viva a República, sendo que até tem um quadro onde foi interpretado errado, onde no qual o quadro tá os militares e o Deodoro com a espada um chapéu para cima e gritando Viva a República, sendo que aquele quadro não é totalmente verdade, que aquele quadro representa o dia que os militares tiraram o Visconde de Ouro Preto, exatamente. E outra coisa que as escolas não comentam é sobre, como é que aconteceu a proclamação da República? O povo estava envolvido? Quem que estava envolvido? Aí que entra uma surpresa. Em nenhum momento da República, desde até agora, já fazem 134 anos depois do golpe, eu percebo que o povo nunca se envolveu na política. Até hoje a gente não se envolve. Então, tipo, do que a escola, assim, eu estava estudando sobre fundamentos da educação e eu percebi uma coisa: a escola deveria dar uma luz ao aluno e não simplesmente ditar aquilo que é verdade, é que alguns professores, assim, usam de seus ensinamentos para ditar uma coisa que não é verdade. Então, assim, em vez do aluno pesquisar por ele mesmo, saber das fontes, ele ter sua opinião própria, não. Ele acredita no que o professor fala. É que nem dizer, o Brasil foi imperialista. Como assim imperialista? Assim, eu vou contar primeiro assim um contexto, depois eu conto sobre como é que foi os anos da República. Beleza. Por exemplo, vamos pegar a Guerra do Paraguai. Quem foi que atacou primeiro o Brasil? Ou quem foi que atacou primeiro? Essa é a melhor pergunta. O ditador Solano Lopes, né, que iniciou a Exatamente. invasão.
Ele atacou a província do Mato Grosso e matou o presidente de lá. Ou seja, quem é o errado dessa história? Ah, Quem é o com errado? certeza é o Império do Brasil, esse imperialismo. Exatamente. Não, eu uso esse argumento, tá? Se o Brasil era imperialista, então por que o Paraguai existe, então? Porque, assim, o Brasil tinha interesse no Uruguai. Tá, se ele parece que porque ele não pegou o Uruguai de volta e anexou o Paraguai, já que o Paraguai já estava com a metade dos habitantes já, assim, ó, só pela metade, por causa da guerra, que eles mesmos começaram. Não é nem eles, foi o Solano que começou. Ele sabia que não tinha como vencer o Brasil. O Brasil é, é uma dimensão enorme, diferente do Paraguai. Apesar de, assim, termos um exército inferior, que eu admito, mas a gente lutou bravamente porque a nossa soberania estava em jogo. Se eu fosse, assim, digamos, um monarca, ou até mesmo líder de um país, eu não aceitaria um território meu ser invadido sem uma declaração de guerra. Ele invadiu sem uma declaração de guerra oficial. Se isso não é um ato covarde, então eu não sei o que é. Mas muitas pessoas defendem Solano Lopes como um herói, que, ó, só para ter noção, em- antes do século XXI, do século XIX até o fim do século, até o início do século XX, o Solano era visto como um vilão, porque foi ele que destruiu o Paraguai, uma guerra que já não tinha como vencer. Só que nos anos 60 ou 70, eu não sei exatamente, mas foi nesses anos aí, que o governo paraguaio, com falta de um herói, colocou Solano Lopes como o herói da América Latina, o único homem que tinha uma visão industrial, que era o Napoleão dos trópicos. Uhum, beleza. Assim, Vamos ver o seguinte: ele usou mulheres, crianças como escudo para fugir. Isso, que belo herói, hein? Um covarde, né? Que belo herói ele é, né? Um covarde que usa mulheres e crianças como escudo para poder fugir. E o Duque de Caxias, que era o comandante do exército brasileiro naquela época, ele deu a chance do Paraguai se render. Ele não queria. Quem está errado? Duque de Caxias deu a chance, ele não se rendeu. E a gente que leva a culpa, chama a gente de genocida, isso e aquilo. Então eu penso, tá, então assim, esse é também um outro ponto principal dos temas de história nas escolas. A escola, ela fala o seguinte, mas tem fatos que comprovam, tá? Fatos que foram feitos por quem? Porque até onde eu sei, sempre tem dois olhares. Uma coisa que eu aprendi foi que ah, um vencedor sempre escreve na visão dele. A República venceu, e só porque ela venceu de um golpe, ela acha que pode reescrever a história na visão dela, onde no qual ninguém na República foi herói. Ninguém na República foi herói. Foram 134 anos de golpes, ditaduras, massacres, perseguições, e, mano, e muitos interesses, às vezes muito conflitantes, infelizmente. Infelizmente. A gente já está entrando na parte da Guerra do Paraguai, mas eu acho que o padre quer citar alguma coisa, e depois também quero apontar outra questão. na verdade, eu queria fazer uma pergunta, né? Já que a gente está falando da Guerra do Paraguai e cair até a proclamação do golpe, Porto, quais foram os pontos, ao seu ver, que mais conduziram a esse golpe, né? O que estava ali borbulhando, fermentando no Império do Brasil por trás dos panos até que o golpe fosse proclamado? Porque a gente acredita que ele não surgiu do nada, houve um caminho até lá, né? E eu gostaria que você conseguisse falar um pouco para a gente sobre esse caminho, né? A gente fala muito da questão da abolição dos escravos, né? Mas será que foi apenas isso o motivo? Ou houveram outros motivos que também nos conduziram até lá? Bem, eu acredito que os militares só foram ter esse pensamento positivista. Claro, você que está assistindo aí não sabe o que é um pensamento positivista, é uma filosofia que ensina a razão e o saber. Quem que criou o positivismo foi Auguste Comte, um pensador francês que ele pensou num método científico de governo que encaminhasse diretamente e de forma organizada para uma nação em progresso, sem passar pelas grandes revoluções, guerras ou greves que
que vinham sempre no pacote, quando vinham alguma coisa nova. Tá, voltando ao assunto. Eu acredito que, além do positivismo, que foi assim, feito pelo Benjamin Constant, ele era o ministro da guerra, eu acredito que também durante a Guerra do Paraguai, o exército brasileiro teve envolvimento com os países aliados que eram república, a Argentina e o Uruguai, onde no qual eles viam a diferença entre uma república e uma monarquia. Tá, na república, o que tu pode fazer? Ah, tu pode votar. Só isso? Só isso? Tu vota, não tem nada? Só. Tá, outra coisa. A república, para mim, na teoria, ela funciona, na teoria, mas ela falha miseravelmente. Outra coisa que também aderiu também ao golpe republicano foi o fato da questão da abolição da escravatura, onde no qual assim as pessoas falam que a princesa Isabel ela só aboliu por causa da pressão inglesa. Isso é mentira. Isso é mentira, porque assim durante anos a família imperial ela se declarava abolicionista e sempre fazia de tudo para libertar os escravos. Um grande exemplo disso é o próprio Palácio Imperial, que no qual a família imperial não tinha escravos, eles tinham empregados assalariados, ou seja, eles recebiam para fazer o seu trabalho. Tá. Um dos grandes assim que eu vejo que aconteceu durante o golpe republicano foi a questão da questão da abolição da escravatura, onde no qual os fazendeiros não se sentiram assim, como é que eu posso dizer, eles não receberam a indenização. Tá. Tá, mas por que eles não receberam? Simples. Tá. Os escravos libertos, o povo, quem quer pagar a indenização não ia ser a família imperial, ia ser a gente. Assim como a gente faz isso, a gente, hoje, República, a gente paga impostos altíssimos. E cadê o nosso investimento? Cadê o nosso investimento? Uma educação melhor, escolas que estão faltando computador, deixa eu ver também, saúde, um sistema de saúde bom, segurança, isso que falta na gente. Ou seja, a gente paga altos impostos. Na época do Império, os brasileiros também pagavam impostos, mas eram impostos baixíssimos, sendo que até o imperador disse uma vez que antes de ele ir para a Europa se recuperar de uma doença, ele disse o seguinte, que os impostos só eram assim, pedidos assim, não, se o momento fosse de muita importância, e não era a qualquer momento, tinha que ser de muita importância. Por isso que, assim, na época do Império, ninguém tinha reclamação. O povo, assim, a monarquia era muito popular entre o povo brasileiro. Ainda mais o Dom Pedro II, que ele, para mim, eu considero ele um maior líder que a gente já teve. Que, infelizmente, a gente não vai ter mais, não. Entra presidente, sai presidente, mas nenhum deles serve. Tanto que isso é verdade que quando o golpe da República aconteceu, eles tiraram a família imperial durante a madrugada, para o povo não ficar sabendo, né? Sim. E outra, eles foram tão covardes que foi no dia 17 de novembro, às 3 horas da madrugada. Mas aí que entra outra dúvida. Poxa, Arthur, mas eram muitos militares? Não, eram apenas no máximo 5. 5 militares e um pouco de alguns políticos, fazendeiros e também intelectuais da época, que assim tinham o poder de influenciar a opinião pública e dar legitimidade ao novo regime. Tá, se eles tinham o poder de influenciar, então por que que o povo não gostava da República? Aí que eu vou entrar numa coisa bem interessante, era que a República não era popular. Tipo, trocar a figura do imperador por um presidente não tinha nada a ver com a gente. Era muito estranho trocar a figura do imperador por um presidente, era muito esquisito na época. E outra, o fato de que poucos assim membros de partidos republicanos se elegiam para o parlamento. Ou seja, a República era apenas isso aqui, no Brasil. Por exemplo, até mesmo o Deodoro da Fonseca, o próprio Deodoro da Fonseca, dizia que se a República fosse instaurada no Brasil seria uma completa desgraça. Ele até disse para o sobrinho deles, Hermes da Fonseca, que futuramente seria o presidente do Brasil em 1914, dizendo a seguinte forma: meu sobrinho, não te meta com coisas republicanas, porque república no Brasil e desgraça completa são a mesma coisa. Se até o Deodoro disse que hoje em dia nas escolas ele é considerado um herói, dizendo que
ele tinha ideais republicanos e libertou o Brasil das amarras da monarquia que ficavam sufocando a gente, que não tinha progresso, não tinha nada. Porra, claro que tinha progresso. O problema é que, assim, o Brasil estava demorando para se industrializar. Mas o Brasil já estava se industrializando. Por exemplo, quem trouxe o telefone para cá? Dom Pedro II. Foi ele que trouxe para cá. E outra coisa, no Nordeste já tinham indústrias. Ou seja, o Brasil estava indo num caminho bom. O Brasil estava indo no progresso. Só que, assim, o problema... Qual foi o problema da República? Industrialização rápida. E isso vocês vão ver depois. Tá. Agora é o seguinte, quem foram os responsáveis pelo golpe republicano? Só para vocês terem noção que tinha pouca gente. Rui Barbosa, Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, deixa eu ver também, Deodoro, que embora ele não fosse parte, mas ele foi iludido, vocês vão ver depois. Ele foi a marionete, né? Sim, exatamente. Em vez de ele ir perguntar para o imperador o que estava acontecendo, não. Ele resolveu acreditar no que um militar, Benjamin Constant e Quintino Bocaiúva mentiu. E olha que Quintino Bocaiúva, ele era jornalista, então ele usou dessa profissão para espalhar mentira. Ou seja, toda a República foi feita a partir de uma fake news. Infelizmente. Infelizmente, sério. Isso acabou se tornando um karma para a gente até hoje, né? Até hoje, o pessoal usa fake news para propagar mentiras. Para propagar mentiras. Então, assim, eu fico triste por saber que, pô, a República, sim, pode ter um sistema bom na teoria, mas na prática falha miseravelmente. Assim... O meu pai, o meu pai tem uma frase, um lema, assim, de vida. Quando você vai construir uma casa e você faz um alicerce firme, a sua casa vai ser firme. Se você constrói uma casa e faz o alicerce torto, a casa vai ser torta. Então, a República, ela começou por vontade escravista, começou por um golpe, começou por o Marechal gado demais por acreditar numa fake news. Mentira. Nossa, absurdo como que a República começou. O pior mesmo é o fato de que o Deodoro, ele já era... Não, a história do Deodoro da Fonseca, a história da vida dele é bem engraçada. Desde pequeno, ele já teve envolvimento com golpe. O pai dele, por exemplo, já tentou dar um golpe em um ministro. Só que o que acontece? Esse golpe foi invertido e o pai dele, com medo de ser humilhado, foi para o Rio de Janeiro. Ou seja, então assim, o Deodoro já sabia ser golpista, só que a diferença é que ele nunca conseguia ser bem sucedido. Mas na proclamação da República, ele não foi sucedido, ele só foi usado. Mas o pessoal hoje em dia fala que ele que teve a ideia, ele que armou tudo, sendo que ele era só uma marionete. Ele nem sequer teve importância. É igual o Tiradentes. O Tiradentes, ele só é um personagem coadjuvante. Pagou por todo mundo. Deodoro também. Ele pagou por todo mundo, sendo que em 1891, não sei se foi em 92, acho que foi em 1891, que ele morreu de desgosto. Ele preferiu morrer com a bandeira do Império do que com a bandeira da República, porque ele sentiu desgosto do que fez. Assim como outros que estavam envolvidos com o golpe. Benjamin Constant, ele morreu de desgosto também, em 1891 também. Ele até disse que não era esta república com que eu sonhava. Ou seja, não era o que ele queria. Mas já estava feito. Outro também que se arrependeu foi em 1914, foi o Rui Barbosa. Ele se arrependeu. O Quintino Bocaiúva, eu fiquei mais surpreso com a declaração dele, que ele disse que ele ficou surpreso pelo povo não ter cortado a cabeça dele e a cabeça de quem participou. Ele ficou surpreso por causa disso, porque assim, o povo naquela época não sabia o que estava acontecendo. O 15 de novembro era visto como um desfile militar. O povo assistiu aquilo bestializado, sem saber que, peraí, por que os militares estão festejando? É algum desfile? É alguma comemoração? O que aconteceu? Sendo que até tem declarações, que tem até um livro, Os Bestializados, que conta com detalhes como é que foi a reação do povo. O povo assistiu aquilo bestializado. Eles não sabiam o que estava acontecendo. E não sabiam o que viria a seguir. Inflações, estado de sítio, ditaduras, massacres, perseguições, uma Constituição totalmente... a Constituição de 1891, totalmente falha,
totalmente falha, porque assim, eu percebo que todas as constituições que a gente teve, ninguém segue. Então, ou seja, para que vocês vão criar uma Arthur, coisa se vocês nem mesmo seguem? sim, Por Arthur, exemplo, chegar nessa tema da Constituição, que era o que eu queria também perguntar para você. A Constituição de 1891 é conhecida como fortemente inspirada pela Constituição norte-americana. Tem autores que gostam de vê-la como uma paródia da Constituição norte-americana. E o que você tem a dizer um pouco sobre essa grande influência da República Americana sobre o Brasil, que os primeiros anos da República também tentaram forçar aqui ao nosso povo brasileiro? mano, eu também vi, também pesquisei que realmente a Constituição, até no nosso nome, que antigamente era República dos Estados Unidos do Brasil, tinha sim influência norte-americana. Tá, mas isso quer dizer que os Estados Unidos ajudaram no golpe? Não. Os republicanos só se sentiram inspirados pelo governo dos Estados Unidos, que no qual, apesar dos Estados Unidos naquela época não ser uma potência, ela era um modelo a ser seguido aqui nas Américas. Então, assim, o nosso primeiro nome foi República dos Estados Unidos do Brasil, nome ridículo, nome muito ridículo, ridículo, ridículo. Constituição de 1891, que não é nenhuma Constituição original, eles só pegaram algumas partes da Constituição de 1824 do Império e só fizeram C, Ctrl V e fizeram essa Constituição. Quem foi que fez foi o Rui Barbosa. Rui Barbosa. E essa Constituição trocava algumas coisas. Por exemplo, para você votar, você tinha que ter uma idade de 20 anos e ser um homem e alfabetizado. Beleza, mas e aí? Outra coisa era o Brasil um estado laico, onde no qual o estado seria separado da igreja. Beleza. Casamento civil, onde no qual na época do Império, aí que eu vou contar algumas partes negativas e positivas dos dois lados, tá? Na República, você podia votar, embora que no início você não pudesse fazer isso, não pudesse. O Estado, a separação entre o Estado e a Igreja, casamento civil, só isso. Na República, na monarquia, você tinha que ter uma renda mínima para votar, e o casamento era religioso. E para e outra coisa, votar você assim tinha que ter uma renda mínima, como eu disse no anterior. E o Estado era junto. E a Constituição, assim, era muito diferente, mas era bem organizada, já que essa Constituição, além de servir para o imperador, servia para o povo. Mas, assim, tá, a Constituição de 1891 é perfeita. Não, não é. Porque depois que foi feita a Constituição de 1891, Deodoro da Fonseca, que até então era o presidente provisório, ele conseguiu ter o poder executiva, tá, mas ele foi eleito de forma direta? Não. Quem foi que elegeu foram os deputados do Congresso. O povo não participou da votação. E o que Deodoro da Fonseca fez a primeira coisa? O decreto Rolha. O que é esse decreto Rolha? Esse decreto Rolha dizia que qualquer crime político ou qualquer crime que fosse cometido por um cidadão podia ser julgado por tribunais militares, tá? O que acontecia? Fuzilamento. Fuzilamento. Pessoas eram perseguidas e mortas pelos militares que mostrassem insatisfação com o governo. Deodoro da Fonseca, ele também declarou estado de sítio, até porque ele não estava muito gostando das críticas que ele estava sofrendo, porque o governo dele ficou muito impopular, ainda mais com a crise de encilhamento feita pelo Rui Barbosa. Essa crise de encilhamento, ela foi um marco na história, no governo do Deodoro, onde no qual Rui Barbosa teve a brilhante ideia de pedir para o banco investimentos para pequenos proprietários, pequenas indústrias. E aí a ideia era o seguinte, tá, você investe nessa tal pessoa, essa pessoa ganha dinheiro e esse dinheiro volta para você. Era um ciclo que ele tinha. Aí, só que aí que tá, esse dinheiro foi usado de forma indevida pelos grandes oportunistas. Por que que se chama crise de encilhamento? Encilhamento se lembra o quê? Cavalo. Se hoje em dia o futebol é o esporte mais famoso daqui, naquela época era a corrida de cavalo. E o dinheiro que deveria ser usado para industrialização, para urbanização, foi usado para apostas. Infelizmente. É, E outra coisa que também o Rui Barbosa tem culpa é a queima de arquivos sobre a escravidão.
Hoje em dia, o Brasil assim, vive uma crise de racismo muito grande. Uma coisa que o pessoal gosta muito de falar é que depois da abolição da escravatura, o imperador simplesmente deixou os negros à mercê da sorte. Isso é mentira. Isso é mentira. As escolas não falam, as escolas falam isso, mas isso é mentira. Dom Pedro II, André Rebouças, que foi um dos grandes abolicionistas do Império do Brasil, a princesa Isabel tinha sim plano de indenizar os escravos, ou seja, colocar eles no mercado de trabalho como parte da elite, já que como antigamente o Brasil tinha muitas terras sem dono, era para ser, né? Mas os fazendeiros achavam que como existia um poder, tudo ali era deles, não. O Brasil tinha muitas terras sem dono. Então, qual era a ideia? Era de colocar os ex-escravos como trabalhadores assalariados, ou seja, o Brasil, enfim, ia entrar nos eixos, onde no qual produtos, mercados, não seriam mais feitos por seriam feitos por pessoas livres, trabalhando de forma assalariada, justa, cada um tendo sua propriedade assegurada. Mas não. Rui Barbosa, para apagar a história da escravidão no Brasil, ele queimou os arquivos. E os fazendeiros, os fazendeiros acho que foram os palhaços da turma, porque eles viraram republicanos do dia para a noite, só porque eles não foram indenizados. E eles achando que apoiando o golpe eles seriam indenizados, mas nem na República eles foram indenizados. Nem na República foram indenizados. Aí a pessoa pergunta, Arthur, mas tu concorda com isso? Sim, eu concordo. Um escravo não é um objeto, ele é um ser humano. Tratar a pessoa como um objeto, para mim, é a pior coisa do mundo. E eles queriam ser indenizados. Ah, mas eu comprei, tá, mas eles são pessoas, eles não são objetos. E isso é muito triste. Saber que a República foi colocada por escravocratas e não por pessoas que tinham, só para ter noção, o hino da Proclamação da República fala liberdade abre asas sobre nós. E liberdade? Os militares, hoje eles não estão. Os militares, eles tiveram envolvimento com a política do Brasil até 1985. Ou seja, os militares ficaram um bom tempo no poder. Ficaram um bom tempo. Hoje em dia, eles são taxados como fantoches do governo também. São taxados como um bando de palhaços que não fazem nada. Até que uma certa verdade. Hoje em dia, eles não têm poder nenhum. Eles não têm poder nenhum. Mas aí o pessoal, quando o Lula venceu as eleições, o pessoal queria um golpe militar. E aí eu falei, mano, por causa de um golpe que o Brasil tá assim. Se der um golpe, o Brasil vai piorar mais ainda. Porque os militares, eles não têm poder de ordem, eles não têm poder de organização, tipo, de economia. Eles têm poder de ordem, mas economia, deixa eu ver também, estabilizar uma política, economia e social. Eles não sabem fazer isso. Eles só sabem o que é ordem, mas fazer essas três coisas eles não sabem fazer. Um grande exemplo disso foi a República da Espada, onde no qual, assim, os militares, tivemos dois presidentes, o Deodoro e o Floriano. Eles sabiam o que era a ordem, eles sabiam o que era seguir ordens, mas em questão de economia eles eram muito falhos, porque o Brasil entrou numa inflação gigantesca por causa dessa má organização de economia. Ainda mais as indústrias que começaram a falir, porque assim o governo não dava muito assim, como é que eu posso dizer, investimentos para as indústrias. Existia indústria sim, só que o governo não dava muito para isso. Então, assim, o Brasil durante anos e anos e anos passou por um grande processo de inflação, até hoje em dia estabilizar com o Plano Real, que foi feito pelo Itamar Franco e depois o Fernando Collor. Não, o Fernando Collor não, é o Fernando Henrique Cardoso. Arthur, pode falar, padre. Não, se quiser fazer a pergunta, também pode fazer. Não, eu queria só um pouco o que o professor Arthur falou um pouco lá atrás, a respeito da Constituição da República com a Constituição do Império. Realmente, isso é um ponto que mostra que a República, desde que ela nasceu pelo golpe, é igual nos dias de hoje. O que está na Constituição não se escreve. Por exemplo, assim, a gente olhar com uma visão de hoje em dia para uma coisa do passado é um pouco equivocado, porque é muito fácil ser engenheiro de obra pronta, né? Por exemplo, eu tenho a minha opinião que
o voto ser para uma pessoa com um teto, assim, um mínimo de salário, tem a sua lógica por conta que, por exemplo, na República hoje, quanto menos a pessoa tem, mais frágil ela é, mais fácil é converter o voto dela para um voto de uma pessoa populista. E hoje a gente sofre muito por ter candidatos populistas, tanto para o legislativo quanto para o executivo. Então, assim, eu consigo ver essa lógica. E também da mesma forma, indo um pouco à frente. Tipo assim, o Rui Barbosa, que você também tinha citado, que ele fez a queima dos arquivos. Realmente, ao queimar os arquivos, acabou com qualquer chance de indenização dos escravizados. Mas, por outro lado, também acabou com qualquer chance de indenização dos fazendeiros. E a gente tem que olhar um ponto que a gente tem que olhar a realidade. Em 89, quando o Império foi derrubado, acabou as chances dos escravos serem indenizados. A República não vai fazer isso, ela não fez, nunca quis. Então, assim, o máximo que ia poder acontecer era realmente eles indenizar os fazendeiros. E eu não acho isso muito difícil deles fazerem mesmo. Então, assim, eu acho que agora, pensando mais por esse outro lado, a gente vê esses pontos também que poderiam ter acontecido. E, padre, pode fazer a sua pergunta agora. Sim, claro. O Arthur, a gente estava até conversando essa semana, antes da gravação do podcast, sobre os modelos de república, né? E ficamos de trazer também esse tema para o podcast hoje. Então, no período ali dos primeiros anos da República, haviam 3 modelos de república, né? 2 conseguiram ser implementados, um não foi, e aí eu queria que você explicasse para a gente um pouco mais sobre esses modelos, né? Quais deles chegaram a vigorar, qual aquele que ficou de fora. Ok. A primeira coisa que a gente tem que saber é que as pessoas que estavam envolvidas com o golpe tinham ideias diferentes. Por exemplo, os militares defendiam uma república positivista. Tá, o que tinha nessa república? Centralização do poder. Ou seja, o poder ficava na mão do presidente. Autoritarismo e ordem e progresso. Essa daí foi implementada na República da Espada. A República Liberal foi baseada na República dos Estados Unidos, onde tinha o liberalismo, livre mercado, e deixa eu ver também, federalismo. Beleza. Tinha também a República Jacobina, que foi baseada na Revolução Francesa de 1789, que era onde o qual tinha o apoio popular, ou seja, o voto popular e também assim a organização de vários grupos em um parlamento. Só que a terceira não foi colocada. Se vocês terem noção, desde 1889 até, eu acho que até 1985, talvez, 1985, o povo não participou da política, nunca participou. Nunca participou. Então, assim, apenas 2 foram colocadas. Tá, mas a República Liberal? Não, a República Liberal era... o povo também não votava. Era uma república café com leite, no qual os governos de São Paulo e Minas Gerais escolhiam alguém para cargo da presidência da República. O povo não votava. Era um voto chamado voto de cabresto, onde no qual, assim, era muito fácil na época tu falsificar um voto. Por exemplo, digamos que eu estou indo lá votar e um coronel fala assim: Arthur, tu vai votar em tal pessoa, mas eu quero votar nesse. Se eu votar no que ele não quer, ele vai me matar. Eu vou desaparecer no dia seguinte. Ou seja, mesmo que a República tenha dado o voto, o povo nunca teve a chance de votar. Peraí, Arthur. Então, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Você está dizendo que, além da República nascer com vontade escravista, sem a vontade do povo, por meio de um golpe, ela começou como uma ditadura também? Começou. Um bom exemplo disso foi o Deodoro e Floriano. Floriano Peixoto é visto como Marechal de Ferro. Isso tem a ver com a Revolução Federalista, no qual assim, o Rio Grande do Sul não estava gostando muito da forma como Floriano estava governando, já que ele queria centralizar o poder para ele.
Assim como o Deodoro queria fazer também. O Deodoro, ele queria centralizar o poder para ele, ele queria governar igual o imperador. Só que eu não sei se Deodoro sabe de governo, mas a gente vivia numa monarquia parlamentarista, onde no qual os poderes do imperador são reduzidos. Ele não tem poder absoluto. Quem governa é o primeiro-ministro. O primeiro-ministro, ele é o chefe de governo o monarca, ele é o chefe de Estado. Ou seja, não sei se o Deodoro sabia disso, mas ele achava que o imperador mandava em tudo. Não, o imperador não mandava em tudo. Mas ele queria mandar igual o imperador. Ele não queria congresso, não respeitou a Constituição, declarou o estado de sítio, perseguiu opositores. Só que Deodoro, ele esqueceu de um pequeno detalhe. Por causa dessa ação, ele expulsou todo mundo, ele fechou o congresso, e ele achando que ele era o dono da bola toda, aconteceu a revolta da Armada. Essa revolta da Armada aconteceu porque a Marinha, eles ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro se caso Deodoro não renunciasse, porque o Deodoro estava fazendo o Brasil entrar em um caos. Crise, inflação, ditadura, prendendo pessoas, e o que acontece? Deodoro afina e sai do cargo. Sai do cargo, ele nem lutou, ele sai do cargo como um medroso, como um cachorro com o rabo entre as pernas. Só pra você, é aquela coisa que eu sempre acho engraçado, é o fato de que os presidentes, eles não demonstram nenhum respeito. O Deodoro era um covarde, um corno. Declarou a república por causa de uma mulher. Ele já era casado, mas ele pensava na outra. Gado demais, mano. É muito gado, velho. Eu fico assim pensando, meu Deus do céu, velho. Eu não acredito que a nossa república ela foi colocada através. Como é que a dor de um chifre pode mudar o rumo de uma nação, meu amigo? Como é que isso pode, velho? E aí eu vejo pessoas dizendo assim, Deodoro foi um herói tirando foto com os militares, por exemplo. Os militares tirando foto com o quadro Deodoro do lado, e eu penso, caraca, eu imagino esse pessoal acordando todo dia sabendo da verdade que esse homem só proclamou a república por causa de uma mulher. Quem Mas diria que quem será, diria que o Brasil, quem diria que o Brasil teria sua própria história de Troia? Uma mulher acabou com tudo. Embora a culpa não seja dela, sim, a culpa não é dela, mas a influência que ela teve acabou com tudo. Infelizmente. Aí eu penso, porra, ai, Deodoro, se caso algum dia, meu Deus do céu, dá até graça, mas vamos continuar a conversa. mas o Arthur, será que você falou que eles sabem a verdade? Será que eles sabem a verdade mesmo? Porque todo Eles mundo não foi sabem. educado no mesmo tipo de ensino. E você, como logo um professor de história, sabe que nas escolas não é ensinado a história correta, né? Eu gostaria de perguntar para você, aí logo depois o padre também tem outra pergunta, mas eu gostaria muito de fazer uma pergunta para você. Você está fazendo faculdade de História. Como funciona o sistema de ensino? Você vai ser um professor monarquista. Você pode ensinar a monarquia nas escolas ou você é obrigado a assim, seguir uma cartilha ou o que é ensinado nas universidades a respeito da monarquia? Eu tenho que seguir uma cartilha. Tipo, eu tenho que seguir um determinado assunto, o que vai cair e não vai cair. Mas eu posso dar uma fugida em falar de um assunto que não vai, mas que é de extrema importância, porque o papel da escola não é só ensinar quanto é 2 mais 2, que é 4, ou que o Irã fica em tal lugar, não. O papel da escola também é fazer o aluno ter o conhecimento e buscar o conhecimento próprio, ter uma opinião formada, e não apenas ditar aquilo que para o professor é verdade. Sendo que eu estou estudando aqui na Estácio, eu faço faculdade na Estácio, que eu li uma parte que se chama Fundamentos da Educação, onde no qual nós, professores e tutores educandos, a gente tem que fazer o aluno se interessar e ao mesmo tempo abrir um caminho para ele ter interesse no conhecimento, não apenas obrigar ele a falar, não, você vai fazer tal coisa e pronto. Não, o aluno tem que vir do aluno e não da gente. Então, assim, o meu papel vai ser, tipo, além de eu falar o tema, eu explicar um pouquinho a mais do tema, mais do que é permitido. Então, assim, eu vou falar da monarquia, mas eu vou falar, além da monarquia, sobre a família imperial, que é de extrema importância, para que o aluno já saiba que a monarquia não é aquilo que as mídias, pessoas que se dizem historiadores,
falam sobre a monarquia, dizendo que a monarquia era atrasada, era isso e aquilo, era muito arcaica. O pessoal chama de monarquia hoje de arcaica. Isso é mentira. Nossa monarquia era muito bem organizada, estabilizada e economicamente estável. Infelizmente, assim, os brasileiros hoje não sabem diferenciar entre uma monarquia parlamentar e uma absolutista, que eram as monarquias lá do século XIV, da Idade Média. É triste porque as pessoas acham que a monarquia é tudo a mesma coisa. Não. Existe vários tipos de república, assim como existe vários tipos de monarquia. A nossa era parlamentar, era democrática. Hoje, o brasileiro reclama de um político corrupto. O procurador da República faz? Nada. Nada. Já o imperador, não. O imperador ele tinha um poder moderador que ele podia tirar esse político que estava mostrando insatisfações. Ou seja, era muito bem organizada. O parlamentarismo ele é uma cura contra a corrupção. Porque, assim, com o poder moderador do imperador, ele pode tirar aquele político que não está fazendo bom trabalho, que está fazendo alguma coisa suspeita, ou até mesmo falsificando e até roubando dinheiro público, que é uma coisa que na República hoje é muito normal. O pessoal rouba na tua cara e ninguém faz nada. Se disser, estou dizendo que você está sendo iludido, que você está acreditando em fake news. Não. O problema do Brasil hoje é falta de informação. E a escola devia oferecer isso, não dizer uma coisa que é verdade. Não, o aluno procura por si mesmo e não pelo que a pessoa fala. Mas aí a pessoa pode estar aí no vídeo dizendo: ah, mas tu tá falando e eu tô começando a acreditar. Não, se você quiser, você pode duvidar de mim. Mas o que eu tô falando aqui é 100% verdade e eu pesquisei por conta própria. Porque se eu fosse depender da escola, das informações, eu estaria lascado. Porque a escola não te ensina a ser um cidadão. Isso que era ser o papel da escola. Mas, infelizmente, é o contrário. Sobre os primeiros anos da República, não foram anos simples, fáceis, e algumas revoltas provavelmente deveriam se fazer ali naqueles anos. Uma delas foi a Revolta de Canudos, né, que aconteceu em 1893. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa revolta. Eu li em alguns livros também sobre que foram pintadas como uma vitória da razão sobre, sei lá, o escândalo, sobre algumas coisas mais antigas, assim, e queria que você desmistificasse um pouco essa imagem, né? Cara, assim, a Guerra de Canudos, para mim, foi a vitória mais vergonhosa do Exército Brasileiro. Por que eu digo isso? A Vila de Canudos não tinha, como eu posso dizer, pessoas agressivas, não. Eram apenas pessoas querendo ter uma vida digna, onde no qual eram trabalhadores, escravos, ex-escravos que iam para essa vila para ter uma vida, para ter a chance de se erguer, já que a República não deu nada que ela tinha para oferecer. Então, assim, vários fazendeiros que estavam perdendo seus trabalhadores, eles começaram a pressionar o governo do Prudente de Moraes, que foi o primeiro presidente civil. O Prudente de Moraes, ele não era militar, ele era um civil. E ele queria resolver uma coisa de forma diplomática. Ó, isso é bom. Ele não queria resolver na base da briga. Mas os militares e até mesmo o povo, que eram florianistas e deodoristas, assim, naquela época já começou aquele papo de que, eu sou deodorista, eu apoio Deodoro. Porque naquela época, os brasileiros queriam uma liderança forte. Queriam, e por isso que quando chegava um presidente que demonstrasse, digamos que assim, eu quero resolver tudo na base do diálogo, eles não gostavam, nem mesmo os militares gostavam, dizendo que o presidente era muito mole, ele era muito mocinha, ele era muito biriba. Naquela época ele era chamado de biriba. Biriba era como os caipiras eram chamados na época. E o Prudente de Moraes, vendo o que estava acontecendo, ele resolveu mandar uma excursão para a Vila de Canudos, no Nordeste. Só que aí que tá. A primeira deu errado. Por que eu digo isso? Por que ele mandou uma excursão? Porque os canudos eles pediam uns pedaços de madeira para construir uma igreja. Só que os coronéis eles atrasaram as madeiras, achando que isso faria com que os canudos ficassem revoltados e atacassem metade dos outros estados.
Só que isso não aconteceu. O pessoal lá da Vila de Canudos foi lá perguntar o que aconteceu, as madeiras chegaram atrasadas e pronto, eles pegaram a madeira e foram embora. Não. Aí os fazendeiros inventaram uma mentira dizendo que eles iam atacar tal estado, que eles ficaram revoltados só porque a madeira não foi entregue. Olha. E aí o Prudente de Moraes, sabendo disso, ele mandou uma excursão. A primeira deu errado, já que os Canudos conseguiram se defender. Mandaram uma segunda, também deu errado. A terceira, Prudente pegou mais pesado. Sendo que não foi nem ele. Ele não ordenou, mas os militares estavam pegando muito no pé dele. A terceira foi para acabar. A terceira, mandaram canhões, armas, espadas para destruir Canudos. E outra coisa que eu fico mais E a triste é que... população era a população... Sim, População era aquela era uma população... população, era uma população civil, eles não tinham armas, eles não tinham nada, eram apenas fazendeiros e trabalhadores. Só isso. Mas, quando eles estavam perdendo mão de obra, que para eles o importante é a mão de obra. Estavam perdendo porque lá na Vila de Campos era o seguinte, a vida, você trabalha e recebia um salário bom. Você podia ter uma propriedade privada, você comia bem, você vivia bem. Mas não, os fazendeiros perdendo mão de obra, porque naquela época estava tendo a política do café com leite, que no qual o café estava vendendo muito, eles perderam muitos trabalhadores, porque eles não sabiam, os trabalhadores estavam cansados de serem oprimidos pelos fazendeiros. E eles foram embora, pegaram tudo e foram embora. Aí o que acontece? Essa guerra de Canudos, que para mim é uma vergonha, o meu estado participou, o Amazonas participou. E por que participou? Porque o exército brasileiro estava assim, eles não estavam na melhor forma. E aí chamaram a gente do estado do Amazonas para participar. E a gente era chamado de onças corajosas. Olha só, onças corajosas a gente, ó. Mas eu não fico feliz com isso, porque a gente matou mulheres, crianças e idosos, que não tinham nada a ver com a guerra. Tá, Arthur, ele se definiu com o quê? Com foices e os machados. Só isso. Enquanto o exército brasileiro tinha armas de fogo, tinha espadas e canhões. Quem foi que errou? Quem foi que cometeu o crime de guerra? Foi o exército brasileiro. E a pior coisa é que tem casos de estupro que os militares fizeram com a Vila de Canudos, de mulheres e crianças. Então eu penso, mano, isso não foi uma vitória, isso foi uma vitória vergonhosa. Aí os militares mataram mulheres, crianças e idosos que não tinham nada a ver com o conflito. Então, assim, Arthur, eu fico triste com isso. Arthur, houve alguma associação com o movimento popular? Porque eu cheguei a ler em alguns autores e a República forçou essa imagem para justificar um pouco o que estava acontecendo lá. Você teve alguma informação nesse sentido? Pode Teria como tu repetir. repetir a pergunta? É que tua voz teve um trava que eu não entendi direito. Eu cheguei a ler alguns livros, né, sobre uma associação que a República fez dos civis em Canudos com a monarquia, né, com o regime império. E isso serviria como justificar os civis de Canudos também, de certa forma, como adeptos da monarquia. Isso realmente aconteceu? Houve algum realmente tipo de associação entre esses dois grupos, a monarquia e o povo de Canudos? Assim, informação eu tenho, só que eu não sei 100%, mas eu vou dizer. Dizem que depois que a República foi proclamada, o Estado teve separação da Igreja, o Antônio Conselheiro, que era o líder dos Canudos, ele ficou revoltado por ver que a Igreja separada do Estado, não, isso não pode acontecer. E ele sempre esbarrava a República, sendo que até tem umas tirinhas da época que ele esbarrava a República, dizendo que a República não passará onde eles estão. Ou seja, o Antônio Conselheiro, para mim, ele não era monarquista, não. Ele só não gostou da ideia do fato de a igreja não de tá separada do Estado. E isso era contra, naquela época, já que a nossa igreja, já a nossa religião oficial era católica. Então, tipo, separar a igreja ia dar muito errado, porque tem gente que não ia aceitar isso de boa. E outra coisa, ah, na verdade, isso que tu falou é até engraçado, mas eu acho que não tem nada a ver, não.
A monarquia com o Eu grupo, eu acho que não tem nada peguei a um ver, não, porque livro assim, de um autor chamado Boris Fausto, ele é da USP. E aí, no capítulo, o texto que ele fala da revolta de Canudos, ele faz um pouco essa associação, por isso que tem dúvida, né? Como era a primeira vez que eu estava aprofundando no tema, eu falei assim, vou botar o Arthur, porque talvez ele saiba melhor do que eu, né? Aí ele faz uma breve frase sobre, mas eu fiquei em dúvida, será que realmente houve essa associação ou não, né? Eu também queria fazer outra pergunta, se me permitem. Não tem como a gente falar um pouco dos anos primeiros da República sem falar um pouco sobre a política do café com leite. Geralmente na escola, tá, quando fala de prisão da República, a gente sempre traz esse tema em voga também. Eu tá. queria que você explicasse um pouquinho mais sobre como aconteceu, os estados que estavam envolvidos, né, todos os trâmites que poderiam envolver a política do café com leite. Tá. Os primeiros anos da República foram os seguintes. Primeiro, mudou província. Agora são estados. O Brasil se tornou uma república federativa. O que significa federativo? É dar autonomia aos estados. Ou seja, não era mais centralizado. Beleza. A tripartição dos poderes, que tinha o Supremo Tribunal Federal, o Legislativo e o Executivo. O poder moderador foi tirado. A Constituição foi tirada, de 1824, e o Brasil mudou o nome para a República dos Estados Unidos do Brasil. E o modo de votar agora era popular, embora não se fosse. E agora podia escolher para presidente agora. Os primeiros anos da República foram de muita instabilidade. Anos e anos de guerra civil, de diferentes grupos disputando. E até o fim da República da Espada continuou do mesmo jeito. Já que uma coisa que eu vejo é que nenhum governo teve um governo próprio, ou seja, eles não tiveram um governo original, era sempre aquela coisa, tipo, terminou o mandato de um, o outro vai ter que resolver os problemas do mandato anterior. Ou seja, o Brasil entrava em extrema inflação por causa do governo anterior. Aí o governo que vem sempre tinha que ter a obrigação de reajustar o que o governo anterior fez. Outra coisa que era muito difícil naquela época era ter opinião. Se hoje em dia a opinião é difícil de se ter, naquela época era pior. Era muito pior. E outra coisa, a República Brasileira, ela não é organizada, tipo, embora na teoria ela fosse, ela não é organizada porque as pessoas que estão lá dentro são um bando de medíocres, são votados não por nós, por eles mesmos. Os primeiros anos da República foram de desgraça, extrema desgraça, inflações, estado de sítio, ditaduras. Embora a República fosse uma república federativa, com 3 poderes, era uma ditadura. Era uma ditadura onde onde o presidente não podia ser questionado. Se fosse questionado, seria preso e morto. Tá. Mudou a situação? Não, não mudou. Estamos na mesma situação, que vai continuar até sabe-se lá quando. Até o brasileiro, sei lá, acontecer um milagre e o brasileiro acordar. Mas, infelizmente, hoje em dia a gente vive numa situação que o brasileiro ele não tem tempo para nada. Nem para dar 2 horas do tempo dele para estudar. Ou seja, o brasileiro é muito carente de informação. Muito carente de informação. Então, assim, eu vejo que o Brasil só vai entrar nos trilhos mesmo quando o povo souber o poder que ele tem nas mãos. Porque até onde eu sei, quem sustenta esse país? O povo. Exato. Povo. Se a república é um poder que vem do povo, então é da gente. O Brasil só vai se salvar dependendo da gente e não dos políticos. Os políticos podem até administrar, mas quem acorda às 6 da manhã para trabalhar, receber um salário miserável e ainda sustentar o país? E outras, não vai sustentar só um país, não. A gente vai sustentar a Venezuela, a Argentina. Olha só que maravilha, vamos sustentar também a África. Olha que só, vamos trabalhar por mais 4 anos para pagar, para cuidar de 2 países que estão com a inflação lascada por causa de ditadores, por causa de genocidas que, mano,
uma coisa que eu fico vendo é que as pessoas, assim, além da escola ser totalmente falha, as pessoas escolhem falsos heróis. Che Guevara, Marighella, deixa eu ver também, Vladimir Lenin, Karl Marx, que, porra, eu fico imaginando esse pessoal, tipo, pensando, caraca, mano, eles pensavam em igualdade, nunca vai existir igualdade. Eu ainda falo que o sistema capitalista é ruim. Tu vive no sistema, tu come no sistema, tu vive no sistema, tu compra aquilo que tu quer no sistema, ou seja, eu não entendo essas coisas, assim, tipo, como eu disse, os primeiros anos da República foram de extrema desgraça, não teve nem sequer preocupação com o povo, os militares estavam preocupados com eles mesmos, onde no qual assim, eles mesmos aumentavam seus poderes, eles entravam em cargos políticos, eles nem sequer se importavam com votação, porque aquela coisa, desde o momento que a República foi proclamada, os militares sempre tiveram essa filosofia positivista, no qual eles se viam como donos da razão, os donos da verdade, onde no qual ninguém podia questionar eles, ou seja, até mesmo na República Café com Leite não tinha votação, porque os militares também se viam como donos da verdade, os governadores também. Tinha uma política chamada política dos governadores, onde no qual a política era separada do povo, onde no qual só os políticos sabiam o que o Brasil deveria ter, e o povo não. E hoje em dia, com o poder do voto, a gente não consegue mudar nada, porque o povo é muito iludido. O povo, só porque o presidente tem uma voz bonita, tem uma crença bonita, ele é muito simpático, tu acha que ele vai melhorar o país? O melhor cenário da República, a República deseja que o povo fique ignorante e pobre, porque assim fica mais E fácil de controlar. separado também, separado. Porque dominar um povo separado é muito mais fácil. É muito mais fácil, porque os dois ficam se matando, enquanto o governo está lá, só observando o caos. Aí eu penso o seguinte, mano, a monarquia tem diferença, sim, mas o melhor sistema é a monarquia parlamentar. Porque assim, o nosso argumento de nós monarquistas somos o seguinte: estabilidade política, que falta hoje na República. Eu sacrificaria o meu voto, porque, mano, para que eu vou em 2026, quando rolar a votação para presidente, eu vou votar em branco, porque eu não confio mais em nenhum. Para mim eles são um bando de inúteis e imprestáveis. Eu vou votar em branco toda vez que tiver eleição, porque eu não quero carregar a culpa. Eu não quero carregar a culpa porque, tipo, se eu escolher um errado, a pessoa me critica. Se eu escolher um outro, a pessoa me critica. Ou seja, não tem presidente certo. E vai nessa briga até assim, olha, desde os anos da República, a gente vai no modo vai na sorte. A gente vai no modo assim, vai por Deus, vai por Deus, mano. Porra. Eles nunca vão acertar um presidente. Ou seja, não é que eles não vão acertar, é que nem um presidente presta. Só porque, por exemplo, eu fiz faculdade de medicina, agora você pode ser presidente. Não, não é qualquer um que pode ser presidente, mas na República, qualquer um pode ser, até um analfabeto de 9 dedos pode ser. Até pode ser. Mano, a primeira coisa, assim, para ser presidente da República, não tem que ter nada. Quer dizer que para ser presidente não precisa de diploma, não precisa disso, não precisa de faculdade disso, não precisa disso nem, só precisa ter uma língua boa e o poder de iludir as pessoas, só isso? É Sim. só saber vender muito bem o negócio, né? É saber vender muito bem o peixe, e aí você consegue chegar lá, né? Sim. Então eu percebo que assim, o Brasil só vai para frente quando o povo parar de se preocupar com duas coisas. Duas coisas. Carnaval, carnaval, porque para mim hoje em dia o carnaval é uma vergonha, porque o carnaval é o símbolo de imoralidade. É o símbolo de perversão. Não é aquele símbolo que eu teria de dizer, poxa, o carnaval é um símbolo de cultura, não. É uma vergonha. Segundo é o futebol. Para mim, o futebol não é nada, é só dois malucos pegando uma bola, só isso. A pessoa pode até me criticar, dizer que, mas é tua opinião. É minha opinião mesmo, eu não gosto de futebol. Eu não vejo a importância do futebol. É o pão Para do mim, circo, né? eu não vejo a importância do futebol. Para mim, o futebol, quando o futebol foi inventado pelos primeiros assim, pessoas que chegaram aqui, que tava tendo imigração na época da República. Os primeiros times de futebol eram italianos, que fundaram os primeiros times de futebol. E o Getúlio Vargas, que era o presidente, ele usou para fazer o futebol ser popular. Embora para mim hoje em dia o futebol não seja nada.
o pessoal se preocupa mais com isso do que situações políticas. Por exemplo, quando tem ano de eleição, o pessoal já começa a se preocupar com política, dizendo que esse aqui é o certo, esse aqui é o errado, esse aqui ele tá falando a verdade, esse aqui tá falando a mentira. Não. Eu falei, mano, é muito mais fácil estudar política antes da eleição, para que pelo menos já saiba qual deles que não presta, ou qual é o menos pior. Não. Uhum. Para mim, todos são piores, não tem nenhum menos pior, não tem nenhum mais melhor, não tem um menos pior, não. São todos piores. Todos os presidentes, para mim, são iguais. A gente vive numa república oligárquica, onde são os mesmos governadores, as mesmas propostas e as mesmas promessas vazias. É muito fácil de falar uma coisa assim, ah, as ações, discursos exaltados, mas as ações silenciosas. Ou seja, para mim, essa república já se mostrou várias vezes que ela é totalmente falha, ela não serve para nós. E tem gente que defende, dizendo que a monarquia, dizendo que a república é o melhor sistema que é o melhor sistema que a gente vive. Se é melhor, então por que a gente está nessa situação, então? Outra coisa que o pessoal gosta de comentar muito, se o imperador era tão bom assim, por que ele não acabou com a escravidão? Poxa, né? Aí eu refaço outra pergunta para essa pessoa. Se o teu presidente é tão bom, por que em 4 anos ele não consegue resolver os problemas do Brasil? Infelizmente, a gente vive numa situação que é difícil tentar debater um debate com uma pessoa com a mente fechada. Eu sou assim, eu estou aprendendo ainda a ter uma mente aberta. Eu ainda sou muito assim, por parte da monarquia. Quando eu vejo alguém criticando, eu quero entender por que ela critica e aí eu debato com ela. Mas quando eu vejo que ela usa argumentos tipo, o rei manda em tudo, a escravidão vai voltar, o rei é absolutista, a igreja vai perseguir outras religiões, aí eu fico assim tentando me segurar, porque quem ensina isso são as escolas e as mídias. A pessoa nunca vai ter, por exemplo, uma que eu achei mais engraçada era o fato de que, você lembra da guilhotina? A guilhotina foi feita pela Revolução Francesa e não pela monarquia. É verdade. Sendo que a guilhotina foi feita na República Francesa. Isso que o pessoal não sabe, mas acha que guilhotina só porque aparece em mídias tipo, por exemplo, Game of Thrones ou séries medievais, a guilhotina tá lá. Mas a pessoa nunca se preocupa. Pô, a guilhotina apareceu quando? Para mim, ela apareceu na República Francesa, onde no Mas qual as séries ultimamente elas têm sido uma outra forma de recontar a história segundo a ideologia de quem está ali patrocinando aquela série, né? Então, tem sim, muitas coisas, por exemplo, a Globo já teve muita série sobre o Império do Brasil, eu mas assisti eu assisti Nos Tempos do Imperador, eu assisti, e eu gostei da série em partes. Em partes como? Porque tem algumas partes fictícias, que, claro, para mim não tem nenhum problema, contanto que não exagerem. Beleza. Eu gostei muito da atuação do Dalton Mello, que ele deu um ar de sentimento ao imperador, porque muitas vezes o pessoal fala que o imperador era apenas um velho. Não, o imperador era um cidadão como qualquer um, ele era uma pessoa comum. Ele tinha uma vida triste, o imperador. Perdeu a mãe, o pai foi confrontar o irmão na Guerra Civil de Portugal lá para tentar reconquistar o trono. Então, assim, eu só não gostei muito na parte em que da Guerra do Paraguai, da Guerra do Paraguai, que no qual assim comentam lá que brasileiros mataram crianças, que a Guerra do Paraguai foi um massacre, isso, aquilo. Aí eu penso, tá, às vezes a arma na mão de uma criança é muito mais perigosa do que na mão de um adulto, porque a criança não sabe mexer numa arma, sabe mexer numa arma. E aí eu penso, poxa, mano, outra coisa que o pessoal também não tem paciência de ler. O pessoal tem costume de ver filmes e séries e documentários. Documentários esses que eu não vejo, porque para mim documentários não tem nenhum pingo de verdade. Por exemplo, eu vi um documentário sobre a Guerra do Paraguai lá em meados de 2016, que contava que o Brasil invadiu, que foi uma guerra desnecessária, que a Inglaterra financiou o Brasil para invadir o Paraguai, que o Paraguai está se tornando uma superpotência. Eu falei, tá, cadê a prova? Cadê a prova? Só para ter noção, a Inglaterra nem sabia o que era um Paraguai. E outra coisa, eles tinham
um acordo com a Inglaterra, que a Inglaterra não ia ficar se envolvendo com os problemas aqui da América Latina. A única vez que a Inglaterra se envolveu foi com a questão Christie e com assim uma embarcação que caiu, a embarcação bateu aqui e claro teve assim uns problemas de negociação. Mas tirando isso, a Inglaterra nunca se envolveu com a Guerra do Paraguai. O Paraguai começou a guerra e o Paraguai tinha que arcar com as consequências. Eles invadiram. Então, Arthur, gostei muito desse episódio, muito esclarecedor. Tem muita mais coisa para a gente debater, muito para falar. Principalmente, a gente não falou de muitos outros massacres contra a República e principalmente do Hospital Colônia, que 14 anos após o golpe da República houve um holocausto brasileiro, né? O holocausto esse que o povo não sabe. Exato. Não sabe o que para mim, foi inaugurado em 1904. Quem era o presidente da época? Rodrigues Alves. Sim. E a gente nós vamos fazer um vídeo sobre isso. Você está convidado para participar também do vídeo. E então tem muita coisa, gente. Mas a gente vai deixar isso para os próximos episódios já. Padre? Sim, eu também gostei muito desse episódio, foi esclarecedor, mas ao mesmo tempo que ele esclareceu alguns pontos, ele deixou aquele gostinho de quero mais. Tem muita coisa para a gente poder destrinchar e falar mais, né? E a alegria é saber que só está começando esse podcast Brasil Real e nós vamos continuar abordando temas também relacionados à República nos próximos episódios. Mas gostei muito do Arthur, de todo o domínio que ele tem sobre o tema, sobre as datas, sobre os fatos de maneira concreta, e já nos deixa entrever o quanto a gente precisa realmente se aprofundar. Acho que esse pedido dele quase de que as pessoas vão aos livros, pesquisem as fontes, não fiquem simplesmente na superficialidade série, documentário, de rede social, é uma coisa extremamente importante. Nós estamos lidando aqui com o nosso futuro, com o futuro da nossa nação, das pessoas que nós amamos, e precisamos nos importar sim com isso. Tem uma relevância, e a gente sente essa relevância todos os dias. Não é só de 4 em 4 horas. Acho que quando a gente se depara com algumas notícias, algumas situações no nosso país hoje em dia, a gente é convidado a refletir muito bem o peso da nossa decisão política, o quanto a gente precisa aprender e aprofundar mais sobre isso. Arthur, a gente agradece imensamente essa participação. Ele vai voltar mais vezes, ora sendo entrevistado, ora entrevistando junto com a gente, outros convidados do nosso podcast. Então, a gente não vai dizer tchau para ele, mas até logo, tá bom, Arthur? Logo você retoma o nosso podcast em outras ocasiões. Passo a palavra para você também, possa dizer as suas considerações finais. Eu agradeço também por ser chamado aqui, até porque, assim, além de eu saber, eu aprendo muito mais, assim, falando com outras pessoas, debatendo sobre outros assuntos. E é muito bom, assim, a gente ter essa percepção. E eu agradeço bastante por estar aqui e falar um pouco mais dos primeiros anos da República, das desgraças que vieram depois da queda do Império. E eu espero aparecer aqui novamente e também ter outros assuntos, ainda mais falar sobre outros presidentes que a gente teve com o passar dos anos. Presidentes esses que foram uns piores do que os outros, infelizmente. Eu também espero aparecer também em outros vídeos também de outros temas, beleza? Obrigado e eu agradeço bastante. Arthur, quem quiser seguir você no Instagram, qual que é o seu arroba? Galera, quem quiser me seguir no Instagram, lá tem vários posts e vídeos que eu faço. Tem até memes também. Meu perfil, ele é muito assim aberto. Então assim, é @Arthur Guilherme Freitas D. Só isso. Ou se quiser, você pode ver aqui no YouTube, abaixo aqui na descrição do YouTube. A gente vai colocar no primeiro comentário fixado. Pessoal, agradeço a participação de todos, agradeço os ouvintes do YouTube, do Spotify, por mais um episódio aqui do Brasil Real. Acesse o nosso site www.movimentopedro.com.br, adquira camisetas monárquicas com muita qualidade e ajude o movimento, apoie o nosso movimento.
para o nosso podcast continuar a crescer. Agradeço novamente e até a próxima.